Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH tem a satisfação de receber nossos irmãos da Bahia, do Centro Espírita Caminho da Redenção, ao qual eles estão vinculados já por 40 anos e são os coordenadores do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Nós vamos iniciar a nossa entrevista com o Nilo Calazans. Tudo bem, Nilo? Tudo bem. É uma satisfação imensa estar aqui no Espiritismo BH e poder tratar com vocês do assunto da mediunidade, que é a razão do projeto e a razão da nossa vida, porque nós temos uma visão de que se todos, estudando o livro dos médiuns, se dedicarem com afinco, teremos uma mediunidade bela, sem sincretismo, sem injunções, e teremos uma mediunidade com Jesus, que é o mais importante. O objetivo de todos nós. Nilo, quando e onde foi criado o projeto Manuel Filomeno de Miranda e quais os seus objetivos iniciais? Isso foi em decorrência do 6º Congresso Espírita da Bahia, realizado em abril de 1990. Grupos de pessoas interessadas exigiram da direção do Congresso e da Federação que um grupo estudasse e aplicasse sobre a mediunidade nas casas espíritas do Estado, que eles se sentiam órfãos, pois não tinham à sua disposição a quem recorrer, instruções e como aplicar corretamente a mediunidade nas suas casas. Então, a partir de maio, um grupo se reuniu, inicialmente 40 membros mais ou menos, e por algum tempo nós começamos a discutir o que se ia fazer, como se fazer, e resolvemos de imediato montar um cursozinho lá na própria federação, onde fomos estudar a mediunidade, os trabalhos, como proceder. Claro que inicialmente nós, muito verdes, sem muito conhecimento, apenas com muita coragem, nos dedicamos a esse trabalho e com o tempo esse grupo de 40 foi diminuindo, uns com seus afazeres, outros não dispunham de tempo para viajar para o interior e finalmente resumiu-se a 4, exatamente 4 companheiros, todos pertencentes à mesma casa. Ficou mais fácil o relacionamento, o entrosamento. E desses 4 companheiros, um se afastou por motivo de saúde e sobrou nós 3, que antes de estarmos no Centro Espírita Caminho da Redenção, já trabalhávamos juntos na mesma empresa, na Petrobras, em Mataripe, e já nos conhecíamos. Quando chegamos ao Centro Espírita, aí o relacionamento se deu maior. Então o entrosamento, a partir daí, foi muito importante porque deu para nós a oportunidade de estar sempre juntos na mesma casa e ali a gente conversava, traçava planos, o que ia fazer, como fazer, e a coisa foi se avolumando. E a ideia nossa era dar uns cursozinhos, fazer uns seminários, e a coisa foi nesse caminhar e chegamos ao ponto que hoje nós estamos. Agora nós vamos conversar com o nosso irmão João Neves. Tudo bem, João? Tudo bem. É um prazer e uma alegria muito grande estarmos aqui, participando dessa entrevista. Esperamos poder agregar algumas informações úteis, passar algum conhecimento capaz de ajudar as pessoas que laboram na mediunidade nesse estado vizinho e todos os internautas que porventura tiverem acesso a essas informações. Quem foi o espírito Manuel Filomeno de Miranda? Manuel Filomeno de Miranda caracteriza-se como o verdadeiro homem de bem. Ele passou pela Federação Espírita do Estado da Bahia, deixando um lastro de luz. Antecipando o seu nascimento, data de
14 de novembro de 1876. Em 1914, ele foi acometido de uma enfermidade muito grave e ele foi curado numa cidade baiana, no recôncavo baiano, chamada Alagoinhas, por um médium famoso à época, Saturnino Fávila, que ele curou com água fluida, passes, alguns fitoterápicos. Consta para os amigos de Manuel Filomeno Miranda que aquilo não passava de uma influência obsessiva para constranger e prejudicar a sua trajetória já exitosa na área do comércio, porque ele fora formado pela então Faculdade Baiana em Fazenda e Comércio. Era um homem dedicado às atividades do comércio, fora comerciante, um homem muito bom, muito amigo, e essa enfermidade trouxe-o ao espiritismo. Agradecido pelos favores recebidos, ele procurou, então, Petitinga, José Petitinga, que estava na sua lida para organizar a Federação Espírita do Estado da Bahia, então União Espírita Baiana. E Manuel Filomeno Miranda se tornou o seu fiel amigo e constituiu-se uma dupla notável de grandes trabalhadores naqueles movimentos iniciais da organização do espiritismo nas terras baianas, construindo a primeira unidade federativa naquele estado. Petitinga era um homem de cultura rara, beletrista, poeta, laureado, e influenciou muito a vida de Manuel Filomeno de Miranda. 1915, data da fundação da União Espírita Baiana. Em 1918, Manuel Filomeno Miranda já assumia responsabilidades de peso na então União Espírita Baiana. Ele, mais tarde, fora guindado ao posto de segundo secretário, em 1941, 1921, depois passou a primeiro secretário, e com a desencarnação de José Petitinga, em março de 1939, Manuel Filomeno Miranda assume o posto de presidente da União Espírita Baiana, continuando o trabalho do emérito espírita baiano que foi José Petitinga. Então, já a essa época, Manuel Filomeno Miranda se iniciava nas letras espíritas. Tinha escrito um livro, Por que Sou Espírita?, respondendo ao filósofo Humberto Roden. Era da época as profissões de fé, as demonstrações da convicção espírita, como fizera Dr. Bezerra de Menezes na então Federação Espírita Brasileira. Mas Manuel Filomeno de Miranda, depois, na comemoração dos 25 anos da Federação Espírita Baiana, ele escreveu a Resenha do Espiritismo na Bahia, e um ano depois ele escreveu Excertos que Justificam o Espiritismo. Eram ensaios na sua vida de encarnado que iria dar margem ao grande labor que ele iria realizar depois no mundo espiritual. Para se ter uma ideia da personalidade de Manuel Filomeno de Miranda, conta-nos ignotos pela mediunidade de Divaldo Franco que um dia um colaborador, desejoso de justificar as intrigas, fora a Manuel Filomeno de Miranda e lhe disse: "Ô Manuel, tu não sabes o que estão falando de você aqui na União e, de certo modo, nos centros espíritas de Salvador, adulterando o seu caráter diamantino, tu não vais te defender?" E ele teria dito: "Se
as minhas obras, os meus feitos, a minha vida não é capaz de me defender, eu não vou perder tempo com as intrigas e vou continuar com o meu trabalho. E assim ele o fez, continuando a sua obra de extrema dedicação ao bem. Ele foi convertido ao Espiritismo já com 38 anos de idade e desencarnou com 62 anos de idade em 1942. Como ele tomou conhecimento, fez o primeiro contato com Divaldo em 1970, através da psicografia. Ele ditou uma mensagem por Chico Xavier e, no mesmo dia, uma mensagem de José Pititinga, justificando a grande amizade que eles tiveram na Terra e que permanecem no mundo espiritual. Sabe-se hoje, por revelações de Divaldo, que eles habitam a mesma colônia espiritual. São almas irmãs extremamente dedicados ao bem e o trabalho da fraternidade. Na União Espírita Baiana, Manuel Filomeno de Miranda sempre se dedicou, com Pititinga, ao trabalho da desobsessão, à organização do processo da mediunidade na Terra. E ele adquiriu muita experiência nessa área, que plantou para todo o movimento espírita baiano. E ao chegar no mundo espiritual, isso ele revelava depois a Divaldo Franco, estudou durante 30 anos essas mesmas questões, acumulando experiências e informações que depois ele iria devolver ao movimento espírita em obras admiráveis que retratam algumas das suas experiências na União Espírita Baiana e de experiências que ele conquistara estagiando com as grandes almas que pontificaram o espiritismo brasileiro. Quem repara nas obras de Manuel Filomeno de Miranda vai ver que ele sempre desenvolve estágios. Por exemplo, com o Dr. Bezerra de Menezes, ao escrever o livro Loucura e Obsessão, quando ele vai examinar as questões do sincretismo religioso e a ascendência espiritual dos benfeitores de Jesus para levar o sentido da caridade e o sentido do esclarecimento àquelas hostes ainda ligadas a esse próprio sincretismo. Quando ele escreve Tormentos da Obsessão, ele vai estagiar no Sanatório Esperança com Eurípedes, vai beber na fonte do conhecimento daquelas almas de escola para trazer para a Terra esse mundo de conhecimentos que ele vem do mundo espiritual, depois de uma lida intensa, de grande labor, de grande desenvolvimento. A obra de Manuel Filomeno de Miranda no mundo espiritual praticamente é a continuidade da sua vida na Terra, de grande amor pelos obsidiados, pelos carentes, por aquelas pessoas que aportavam à casa de Pititinga pedindo socorro, o socorro do passe, o socorro do atendimento fraterno. Ele fora também o organizador do espiritismo baiano, visitando as instituições espíritas, levando uma saga de grande dedicação. Não se casou, foi um homem justo, bom, amoroso, irmão. Todos que o conheceram diziam que ele era delicado no trato, ameno, suave, mas que a sua voz se alteava imediatamente quando se tratava de defender a doutrina, de levar uma justificação que pudesse preservar o bom nome do Espiritismo. Para muitos ele era considerado um conservador. Conservador, coisa nenhuma. Ele era apenas aqueles que defendiam a pureza doutrinária, que defendia a ascendência do Livro dos Médiuns sobre toda e qualquer informação, que evitava que se entronizasse no espiritismo baiano as superstições, e ele leva para o mundo espiritual
um grande tributo de dedicação e logo chegando ao mundo espiritual começa imediatamente a trabalhar e a estudar para legar à humanidade essas obras admiráveis, hoje em número de 12, romances, estudos, e já na pauta para sair a sua mais nova obra, Evolução Planetária, que pretende se constituir uma grande surpresa para o movimento espírita. Esse é Manuel Filomeno Miranda, amoroso, amigo, fraterno e é o nosso patrono. Acho que ele nos escolheu por afinidade de outras encarnações e pela necessidade que todos nós do projeto temos de nos reabilitar dos nossos erros do passado, talvez, quem sabe, afrontando a mediunidade que hoje nós estamos querendo fazê-la ver realçada e dignificada na Terra. Agora nós vamos conversar com o senhor José Ferraz. Tudo bem, senhor José? Tudo bem. Senhor José, fale-nos um pouco agora sobre as obras literárias que foram produzidas pelo projeto. Resumidamente, nós vamos citar 8 obras. A primeira delas é Reuniões Mediúnicas, que foi o nosso primeiro livro, que consta de 2 partes. Na primeira parte, trata-se de apresentar os objetivos, a organização, o funcionamento e a avaliação das reuniões mediúnicas. E na segunda parte, os padrões de qualidade, como nós já ouvimos falar aqui, nós tivemos essa ideia de criar, dentro da concepção espírita, padrões imprescindíveis para o sucesso do trabalho mediúnico. O segundo livro foi Vivência Mediúnica, escrito direcionalmente para os médios, a formação dos médios principiantes, o seu aperfeiçoamento, tudo que eles vão se deparar na sua trajetória mediúnica, que é um compromisso consciencial, porque, como Kardec já teve a oportunidade de se referir em um livro dos médiuns, a mediunidade tem uma finalidade precípua, porque é um compromisso que o indivíduo assume diante da sua própria consciência antes de reencarnar. Por isso ele perguntou qual a finalidade que a providência outorgou ou concedeu aos indivíduos de forma especial o dom da mediunidade. E os guias da humanidade responderam, é uma missão, nós diríamos, é uma missão-tarefa, que eles se incumbiram, esse é o detalhe. Então isso é muito importante que os médios saibam que eles se incumbiram dessa tarefa e sentem-se ditosos pelo seu desempenho. Então, nessa obra, nós enfechamos toda essa abordagem justamente para ilustrar para os médios iniciantes que eles têm que tomar conhecimento disso tudo. O livro seguinte foi Terapia pelos Passos, que é um livro que nós realmente escrevemos, um verdadeiro manual para que seja utilizado dentro da casa espírita no processo de formação de aplicadores de passes espíritas. Isso é que é muito importante frisar. Não são passes magnéticos, são passes espíritas. Isto é, tem a cooperação do magnetizador encarnado e, concomitantemente, o assessoramento do mundo espiritual. Mesmer teve a oportunidade de dizer que no passe, da forma que é aplicado nos centros espíritas, os benfeitores espirituais derramam fluidos sobre os aplicadores, que são sensitivos e permitem que esses fluidos transitem pelo seu perispírito a benefício da pessoa que ali está necessitada.
O quarto livro é o atendimento fraterno, onde nós ensinamos a implantação desse trabalho na casa espírita, inclusive também preparando trabalhadores com a finalidade deste atendimento individualizado, que é de importância fundamental no centro espírita e que muitas vezes vem beneficiar um grande número de pessoas. Inclusive o atendimento fraterno é uma desobsessão lúcida, porque a maioria das pessoas que buscam esse trabalho, eles estão defrontando com o processo obsessivo. E os seus desafetos acompanham a pessoa. E ouvindo durante esse momento de convivência salutar, através de uma troca de impressões, de ideias, de orientações, os próprios espíritos escutam e muitas vezes se sensibilizam. E, ao mesmo tempo, os mentores espirituais da casa, se é oportuno fazer, eles retêm esses espíritos. E durante as reuniões mediúnicas na casa, eles induzem essas entidades a se comunicarem e elas são doutrinadas, aconselhadas, orientadas. E é aí que se processa o complemento da desobsessão através das reuniões mediúnicas. O quarto livro é esse que vai ser o alvo do nosso seminário aqui em Belo Horizonte amanhã e também em Juiz de Fora, no dia de domingo, Qualidade na Prática Mediúnica, que tem uma apresentação de um companheiro, onde Nilo já se referiu à questão da qualidade na concepção dentro das empresas industriais, mas que Kardec já tinha, na sua presciência, levado em consideração essa necessidade para o trabalho das reuniões mediúnicas nos centros espíritas. Nós tivemos a idealização de compor este livro em 3 partes. A primeira parte, nós elaboramos perguntas para serem respondidas pelos espíritos mentores desse trabalho que se processa na Terra de iluminação de consciências. E aí, então, esses espíritos respondem às perguntas que nós elaboramos. Essa é a primeira parte. A segunda parte, nós utilizamos da larga experiência do médium Divaldo Pereira Franco e compomos uma série de perguntas, inclusive dentro de uma reunião mediúnica que foi interrompida para que fizéssemos essa entrevista. E aí nós temos uma série de particularidades importantíssimas no campo prático da mediunidade, que inclusive a literatura espírita nessa área é muito escassa, é muito deficiente. E por isso mesmo esse livro tem sido o best-seller da equipe. Já vão 13 edições que foram impressas pela gráfica do Centro Espírita Caminho da Redenção para a venda, inclusive não somente no Brasil. Esse livro já passa fronteiras, já foi levado a conhecimento em vários países, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e agora ele está sendo traduzido ao espanhol para um lançamento mais específico a respeito dos assuntos abordados nesta obra. Depois, nós tivemos o Consciência e Mediunidade, onde nós fazemos um estudo em profundidade a respeito da relação entre a consciência e a mediunidade. Que Kardec estudou a mediunidade já radicada no organismo, conforme ele preceitua em O Livro dos Médiuns. Mas a benfeitora Joana de Ângeles, ela psicografou por Divaldo um livro chamado Momentos de Consciência,
onde ela aborda com muita propriedade a questão de onde provém a mediunidade. A mediunidade tem origem dos mecanismos profundos da consciência humana. Então, nesse momento, existe uma transferência de energias divinas através do perispírito, que são radicadas no organismo, e foi isso que Kardec realmente descobriu, estudou, penetrou o bisturi da investigação e nos deixou esta obra monumental, o maior tratado de paranormalidade que tem na Terra, que é o Livro dos Médiuns. Depois disso, nós escrevemos uma obra que foi intitulada Passes Aprendendo com os Espíritos. É uma obra de pesquisa biográfica, onde nós coletamos nas obras de Manuel Filomeno de Miranda e de André Luiz, respectivamente pelas mediunidades de Divaldo e Francisco Cândido Xavier, tudo aquilo que é necessário para que nós aprendamos a colocar em prática os passes, inclusive reuniões mediúnicas, de uma forma conveniente, propícia, para que esses passes tenham resultado realmente esperado e que não seja colocado em prática em momentos inconvenientes, porque muitas vezes os passes, durante o transe mediúnico do intermediário, do médium, se for aplicar passes, pode inclusive prejudicar o processo que ali está acontecendo da fenomenologia mediúnica. E tem muita gente que desconhece esse fato. Tem muitos doutrinadores que vão de imediato logo aplicando passes, sem primeiro fazer uma análise cuidadosa para verificar se é necessário fazê-lo naquele momento, que pode ser feito no início, no meio e no fim do transe mediúnico. Agora, tem que ter conhecimento de causa para a sua aplicação. E, finalmente, em virtude das nossas viagens, fazendo seminários por esse Brasil afora, sempre tínhamos essa iniciativa de chamar a atenção aos participantes dos seminários que nós não poderíamos, de maneira nenhuma, deixar à margem um estudo aprofundado de O Livro dos Médiuns. E as pessoas vinham argumentar de uma forma injustificável, mas O Livro dos Médiuns é um livro muito maçudo, ele trata de assuntos que para o tempo de Kardec era importante, mas hoje são assuntos superados, o que é um engano muito grande. Porque se nós estudarmos o Livro dos Médiuns e o escrevemos de uma forma bem didática, inclusive diminuindo o número de capítulos, porque no Livro dos Médiuns, salvo engano, são 32 capítulos, nós reduzimos para 22, onde nós integramos certos capítulos para dar uma pedagogia mais facilitadora para as pessoas sentirem mais facilidade, e realmente teve uma aceitação extraordinária. Já vendemos, depois de 1 ano e pouco desse livro editado, mais ou menos mais de 10 mil livros. E atualmente estamos com ele esgotado, esperando que a nossa gráfica reimpressa mais uma quantidade, porque os pedidos continuam. A nossa livraria fica impedida de vender o Livro dos Médiuns, porque nós não temos esses livros no nosso estoque. Então, em linhas gerais, sinteticamente, é o conteúdo das nossas obras que estão aí à disposição dos interessados para estudá-las de uma forma conveniente. E quantos anos de existência e qual a extensão dos trabalhos desenvolvidos pelo projeto? Como disse, foi em 9 de maio de 1990, completamos 20 anos agora. O nosso trabalho, com as 8 obras que já editamos,
E fazendo um levantamento hoje para trazer para aqui, já vendemos 236 mil livros dessas obras, espalhadas no país inteiro. E hoje a gente recebe consulta, quer dizer, pelo nosso site, inclusive, está sendo muito utilizado para consultar as dificuldades, pelo conhecimento dos nossos livros, que é de uma importância muito grande. E contamos com o apoio da direção do Centro Espírita Caminho da Redenção, através da editora Leal, que tem editado os nossos livros. E, felizmente, tem dado retorno pela grande quantidade de venda que tem existido. Então, com esses livros lançados no Movimento Espírita, e já alguns traduzidos para o espanhol, tem abrangido mais já nos países de língua hispânica. Esperamos poder amanhã, quem sabe, traduzir para o inglês, para o francês. Isso depende da nossa, não da nossa vontade, mas da vontade dos benfeitores espirituais, que é quem dirige esse trabalho todo. Nós gostaríamos que você nos esclarecesse sobre o envolvimento do médium baiano Divaldo Franco com o projeto. Se Manuel Filomeno de Miranda é o patrono, Divaldo é o porta-voz do patrono. Para nós, tudo que de bom que nós temos recebido de Manuel Filomeno de Miranda veio através da mediunidade abençoada do nosso irmão Divaldo Franco, que é uma pessoa a quem nós devotamos uma grande e preciosa estima. E mais do que isso, um grande respeito pela sua vida de abnegação e pela sua vida dedicada ao bem. Então, Filomeno chega-nos para nós através das mãos, da psicografia, da psicofania de Divaldo Franco. Mas a experiência pessoal de Divaldo Franco também tem um valor de grande significação para todos nós. Pela grandeza da sua mediunidade, pela sua experiência de vida, pelo que ele amealhou de conhecimento prático. Na maioria dos nossos livros está a sua presença viva. Um dia, uma companheira da Mansão do Caminho nos perguntou assim: você não gostaria de colocar o nome de Divaldo Franco como coautor dos seus livros? E eu perguntei a Divaldo Franco: nós não entendemos nada de direitos autorais, se deveríamos fazer isso? Qual nada, João? Nós somos um trabalho de equipe, nós estamos trabalhando pela mesma causa. Então, o trabalho é de Jesus. E eu fiquei tranquilo com relação a isso, porque quando vamos preparar um livro, nós sempre procuramos uma ensancha para inserir a sua experiência. No livro Qualidade da Prática Mediúnica, nós imaginamos uma coisa tríplice: os espíritos, Divaldo e nós. Veja que atrevimento nosso. Os espíritos, Divaldo e nós. Mas era a nossa proposta para apresentar ao grande público. E nasceu Qualidade na Prática Mediúnica. Quando nós fomos escrever Terapia pelos Passos, nós cuidamos de entrevistá-lo, desenvolvemos algumas entrevistas com ele, fizemos algumas perguntas importantes, reproduzimos uma outra entrevista que ele realizara para um companheiro de Araguari, Minas Gerais, Públio, amigo de grande prestígio no nosso coração. Quando fizemos o livro Atendimento Fraterno, nós criamos uma entrevista pública, fizemos uma reunião doutrinária, organizamos algumas questões e perguntamos a ele diretamente na reunião pública. Gravamos, colocamos no papel e esse material enriqueceu o nosso trabalho. Nós não poderíamos estar perto da experiência de Divaldo Franco sem aproveitá-la, e aproveitá-la de uma maneira interessante para levar ao grande público a sua experiência pessoal como pessoa. Então, Divaldo é muito importante para nós. Quando temos alguma dúvida, alguma questão mais complexa, que nos perguntam no movimento espírita,
e que nós achamos que não demos todas as informações, vamos a ele, perguntamos. Essa convivência tem transformado as nossas almas em pessoas que adquiriram um pouco mais informação. Então, Divaldo é, sobretudo para nós, um amigo que nos tem ajudado com a sua experiência de irmão. Quando nós fizemos um livro, por exemplo, Consciência e Mediunidade, o livro nasceu de uma inspiração muito importante. Nós costumávamos, depois das reuniões mediúnicas, juntávamos os dois grupos que realizavam reuniões nesse dia e fazíamos uma conversação amiga para trocar experiências, para fazer uma pequena avaliação. E um dia nós perguntamos, Divaldo, o que é que nós podemos fazer para ensinar aos médiuns, propor aos médiuns, para diminuir as cores anímicas ainda muito fortes da mediunidade em nossa casa, em outros lugares onde nós temos ido? E ele diz, meditar. Enquanto o médium não aprender a meditar, a estudar e meditar, ele vai fazer com que a sua mediunidade sempre transite pelo inconsciente. O inconsciente onde estão os nossos arquivos das nossas experiências do passado, os nossos erros, os nossos desvios, o nosso primitivismo. Mas quando a gente medita, a gente tende a fazer crescer a nossa consciência. E a mediunidade, quando a nossa consciência se amplia, ela transita pelo nosso superconsciente, pelo self, trazendo para nós aquela informação que vem dos benfeitores, que vem do nosso próprio eu profundo, da divindade que existe em cada um de nós. Precisamos aprender a transcender para exercer uma mediunidade com Jesus. E aí nós tivemos a ideia de fazer um livro para apresentar ao público as 4 pontes que levam ao autoconhecimento e que permite uma mediunidade feliz. Falar de oração, falar de meditação, falar de estudo e falar da ação no bem. Na verdade, a gente só precisa fazer 4 coisas na vida: rezar, orar, meditar, estudar e praticar a caridade. O resto é resto. Acompanhe a continuação desta entrevista, que já está disponível em nosso site. Até já! Veja a seguir a continuação de mais uma produção do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. E quantos anos de existência e qual a extensão dos trabalhos desenvolvidos pelo projeto? Como disse, foi em 9 de maio de 1990, completamos 20 anos agora. O nosso trabalho, com as 8 obras que já editamos, e fazendo um levantamento hoje para trazer para aqui, já vendemos 236 mil livros dessas obras, espalhadas no país inteiro. E hoje a gente recebe consulta, quer dizer, pelo nosso site, inclusive, está sendo muito utilizado para consultar as dificuldades, pelo conhecimento dos nossos livros, que é de uma importância muito grande. E contamos com o apoio da direção do Centro Espírita Caminho da Redenção, através da editora Leal, que tem editado os nossos livros. E, felizmente, tem dado retorno pela grande quantidade de venda que tem existido. Então, com esses livros lançados no Movimento Espírita, e já alguns traduzidos para o espanhol, tem abrangido mais já nos países de língua hispânica. Esperamos poder amanhã, quem sabe, traduzir para o inglês, para o francês. Isso depende da nossa, não da nossa vontade, mas da vontade dos benfeitores espirituais, que é quem dirige esse trabalho todo.
Senhor José, que planos o projeto tem para o seu futuro? Vocês terão continuadores? Bem, o nosso futuro está nas mãos de Deus. A nossa pretensão é colocar à disposição do nosso movimento espírita no nosso país os nossos serviços nesta atividade tão importante que é divulgar a mediunidade à luz do Espiritismo. Porque a mediunidade ainda nos arraiais espíritas é muito desconhecida. Porque nós espíritas estudamos pouquíssimos a respeito desse assunto. E nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade de uma complexidade muito grande. Somente nos aprofundarmos mais um pouco e verificamos isso com uma facilidade muito imediata. E por isso mesmo estamos à disposição de onde nos convidaram. Por isso, o nosso patrono, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, nos mandou um aconselhamento que nós não nos vinculássemos a nenhuma instituição na nossa caminhada onde pretendemos divulgar a mediunidade. Embora nós estejamos vinculados ao Centro Espírita Caminho da Redenção, mas não temos absolutamente a presença do projeto Manuel Filomeno de Miranda na estrutura de organização do centro. Então, logo aí, nós somos independentes, nós temos uma identidade própria. Depois, nós, convidados pela Federação Espírita do Estado da Bahia para prestar os nossos serviços, onde nós realmente começamos a nossa caminhada de divulgação da mediunidade, tivemos também esse cuidado. E hoje, falando de continuadores, porque na realidade, na nossa visão, continuadores seriam aqueles que a espiritualidade tivesse escolhido. Porque hoje nós temos convicção de que nós fomos escolhidos. Tanto assim que depois de 11 anos de trabalho profícuo nessa área de divulgar a mediunidade à luz do Espiritismo, o nosso patrono nos concedeu a oportunidade de psicografar através de Divaldo uma mensagem dizendo companheiros. Ele não mencionou José, João, Nilo ou quem quer que seja. Companheiros, já criando uma extensão para a continuidade do trabalho. É preciso que surjam pessoas como nós para se dispor a uma tarefa dessa magnitude. Esse é o grande problema hoje na Terra. Nós nos disponibilizamos para isso. Se depois do nosso desencarne pessoas surgirem que queiram continuar o trabalho de divulgar, nós, inclusive, hoje nós temos um site www.projetomanuel com O, Filomeno com PH de Miranda.com. Então, aí tem 17 seminários que nós elaboramos para oferecer ao movimento espírita no Brasil. Nós queremos chamar a atenção que não estamos fazendo um trabalho individualista, exclusivo, porque nós sempre dizendo que o projeto é uma ideia. Não é Nilo, não é José, não é João, não é fulano, não é ciclano. Nós apenas nos oferecemos ao mundo espiritual, e inclusive Divaldo nos disse certa opinião, que ele concluiu que o projeto é um trabalho onde tem o dedo da nossa querida Joana de Ângeles. Ele disse, esse negócio de projeto, vai ver que é Joana que convidou Manuel para tomar conta dos meninos, que hoje nós somos chamados em todos os lugares, os meninos. A gente está descobrindo onde é que tem esses meninos. Os meninos do projeto. Que já estão chegando para a senectude. E há pouco tempo, com o bom humor que deve
caracterizar toda a apresentação de tanta seriedade, como é falar da mediunidade, a nossa confreira da Federação Espírita do Amazonas, no último Semana Espírita de Vitória da Conquista, que convidamos a todos para irem para lá, porque o projeto tem um seminário que nós vamos fazer lá, no mês de setembro, do dia 5 até o dia 12. Então, essa senhora nos perguntou, isso que o amigo está perguntando, e os seus continuadores? Que idade vocês têm? Até foi um pouco inconveniente, né? Procurando saber da nossa idade. Então, nós dissemos, querida amiga, você pode olhar para a gente, que a gente já está caminhando mais para lá do que para cá. E os continuadores? Então, nós estamos com um pensamento de fazer um trabalho na Federação Espírita do Estado da Bahia, complementando aquilo que nós iniciamos. Porque todo ano, na Federação Espírita do Estado da Bahia, nós fazemos aquilo que nós chamamos um seminário matriz. E vão aqueles que são chamados de multiplicadores, para que esses façam esse seminário em diversas áreas do Estado da Bahia. Agora nós estamos pensando em fazer um complemento desse trabalho, atrair pessoas que desejem ser multiplicadores e treinar essas pessoas, para que eles falem a mesma linguagem dos nossos livros, da nossa maneira de apresentar o trabalho publicamente, porque não pode se fazer espiritismo sem treinamento. Se isso vingar, possivelmente nós teremos, de alguma forma, esses continuadores para poder levar adiante essa tarefa. A nossa parte nós estamos fazendo, porque sempre comentando, para a gente não ficar perturbado no mundo espiritual. Todo aquele que faz trabalho dentro do espiritismo, baseado no exclusivismo, fica perturbado depois de morto. Por isso, nós escancaramos tudo aquilo que nós amealhamos durante esses 20 anos e colocamos à disposição dos que queiram tomar nas mãos essa tarefa abençoada, que é divulgar a mediunidade à luz do espiritismo. Esse é o nosso sonho, que realmente está se complementando a partir do ano passado. Nós tínhamos um desejo muito grande de colocar em um laboratório, numa reunião mediúnica, aquilo que nós colocamos nos nossos estudos, nos nossos livros. E a direção do Centro Espírita Caminho da Redenção nos concedeu essa oportunidade. Então, a benfeitora espiritual escolheu 16 pessoas e colocou nas nossas mãos, todos principiantes. E nós somos os coordenadores desse grupo mediúnico. Estamos gratificados. Mais de um ano que nós estamos convivendo com esses companheiros, que felizmente estão se conscientizando do que seja mediunidade, e os resultados têm sido auspiciosos. Temos tido reuniões realmente com resultados de qualidade que às vezes nós nem queremos acreditar. Portanto, funciona. Reuniões mediúnicas com qualidade funcionam se tiver pessoas predispostas a colocar em prática a doutrina espírita, a ensinar espiritismo a essas pessoas para que elas realmente levem adiante a tarefa da mediunidade. Porque, como diz o nosso patrono, Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Trilhas da Libertação, mediunidade sem o controle da doutrina espírita se assemelha a alguém conduzindo um veículo ladeira abaixo sem freios. Então o desastre é iminente. Daí nós estamos realmente a essa altura dos acontecimentos da nossa vida
no projeto Manuel Filomeno de Miranda, caminhando para a autorrealização. João, quais outros espíritos integram os trabalhos desenvolvidos pelo projeto Manuel Filomeno de Miranda? Bom, pelo que José disse momentos antes, Joana de Ângeles está por trás de tudo isso. Nós não temos assim essa captação direta da entidade veneranda que ela é, mas temos a certeza que o seu pensamento deve escoar através de Manuel Filomeno de Miranda, preenchendo as nossas necessidades, as nossas carências e ajudando-nos a coar um pouco de inspiração para os livros que a gente escreve. Porque nós, de um momento para o outro, nos reconhecemos com uma habilidade que nunca imaginávamos ter, de gravar no papel, de documentar com uma razoável clareza e com a simplicidade que o público requer dessas obras. Então, às vezes, eu, por exemplo, me admiro de ver coisas que foram escritas passando por essas 6 mãos, desatentas e sem habilidade para a literatura. Então, acreditamos, embora não tenhamos essa resposta clara, mas a benfeitora deve escoar o seu pensamento generoso para Manuel Filomeno de Miranda, e ele, que sabemos hoje na Terra, tem uma equipe que vai se tornando cada vez mais numerosa à medida que a sua obra vai ganhando importância pela contribuição que ela está trazendo para a própria humanidade. Então, essa equipe de espíritos, que para nós são sem nome, nós às vezes os sentimos, os registramos pela inspiração, pelo apoio, é que se constitui, como Chico dizia, as luzes do arco-íris na sua maneira de evocar o mundo espiritual. Nós sabemos que espíritos amigos nos ajudam, nos inspiram, mas não têm nome para nós. Às vezes nós sentimos a inspiração direta de uma antiga diretora do Centro Espírita Caminho da Redenção, amiga querida, que nos recebeu, nos acolheu como uma mãe amorosa, que foi Dona Lígia Banhos. Ela é carioca, é uma criatura dedicada, amorosa, amiga, irmã. Era praticamente uma preceptora dos meninos que foram criados na Mansão do Caminho, porque Divaldo também, para dar um atestado da sua mediunidade como uma obra pública, abriu uma obra de crianças. Passaram pela Mansão do Caminho quase 700 crianças. Hoje a instituição tem um outro feitio, um outro formato. São escolas, não é mais um abrigo. Mas Lígia era essa mãe de todas essas crianças e era a mãe de todas as mães que cuidavam das crianças. E era a mãe de nós que nos recebeu, porque nós chegamos um pouco desajeitados, com um certo grau de obsessão, é bom que se diga, e ela nos acolheu como um espírito maternal, nos ajudou. E desencarnada, temos a certeza que ela integra a equipe de Manuel Filomeno de Miranda, apesar de outras obrigações que ela tem no mundo espiritual, integrando também a equipe que ajuda os médios na nossa casa. O modelo japonês de qualidade total inspirou o projeto? E qual a sua validade para a prática mediúnica? Aliás, quem inspirou o projeto foi Allan Kardec, que 60 anos antes do século XX, no meado do século XX, quando os japoneses entraram na questão da qualidade, Kardec, em 1861, já lançava as qualidades na prática mediúnica. Se você for verificar, é importante que se diga que ele foi o precursor disso, dando a diretriz no livro dos médios
de como realizar com qualidade uma reunião mediúnica, mostrando que os seus objetivos devem ser claros, que ali, nos objetivos traçados, deve fazer as pessoas se qualificarem para cumprir esse objetivo, e eles devem andar dentro desse diretivo para fazer uma coisa correta. Você vê que na qualidade, primeiro vem o planejar. Se planeja, o que é que quer, atualizar, quais são os seus objetivos, planejar os objetivos da reunião, mostrar como deve ser. Para planejar, a gente tem que traçar metas. Depois vem o fazer. Como fazer? Os procedimentos. Toda reunião mediúnica deve ter um regimento interno para mostrar quais são os direitos e os deveres, quais são as obrigações dos seus participantes. Tem que treinar. Para você ter uma ideia, a grande maioria dos frequentadores de reuniões mediúnicas nunca leram o Livro dos Médiuns. E é por isso que tem essa divergência toda nas casas. Como é que se pode fazer um procedimento normal se a gente não conhece aquilo que foi o principal, que foi que deu origem, que é o Livro dos Médiuns? E eu não estou falando de estudo, não. A grande maioria nunca leram. Estudar fica muito mais difícil. Então, depois vem o avaliar os procedimentos. E Kardec nos dá essas diretrizes. Isso 60 anos antes dos japoneses deslanchar com a qualidade total. Ou seja, o Kardec já estava aplicando os princípios. Os princípios disso, tudo isso. E depois de planejar, depois de a gente avaliar, a gente aí vai fazer os ajustes necessários para que possamos dar o andamento normal àquele trabalho, que é um trabalho de excelente qualidade. Se todo frequentador tivesse essa consciência dos objetivos de uma reunião mediúnica, da importância que é uma reunião mediúnica para o trabalho coletivo, para o trabalho da humanidade, a gente se dedicaria com muito mais carinho, estudaria mais, teria em mente, porque a maioria das pessoas frequenta a mediúnica e só se lembra da mediúnica no dia que vai para a mediúnica. É verdade. Só se lembra dela naquele momento. E, no entanto, ele deveria estar diariamente se lembrando que ele... Sintonizado, né? Sintonizado com a com o mundo tarefa. espiritual, com a tarefa, com os companheiros do grupo, que às vezes, outra coisa importante que acontece muito, é a gente se preocupar muito em atender o obsidiado que vem lá de fora, e às vezes tem um companheiro nosso que está passando por dificuldade. Encarnado, né? Encarnado. Nosso, que está ali conosco, e a gente está preocupado em atender o de fora. Então, essa preocupação de Kardec, quando ele nos dá as diretrizes, no capítulo 29, ele traça os objetivos normais de uma reunião mediúnica, de como proceder, as dificuldades que a gente vai encontrar. Então, a qualidade vem de Kardec. E foi os japoneses que... Colocaram ela no nível corporativo, mas o Kardec já tinha aplicado ela à prática mediúnica. Que devem fazer as instituições espíritas que se interessem pelo apoio direto do projeto? Entrar no nosso site, que é, assim, uma oportunidade conferida a todos aqueles que tiverem interessado em tomar conhecimento do nosso trabalho, que aí se encontra à disposição dos interessados. Se porventura as pessoas tiverem oportunidade de adquirir a literatura que nós escrevemos, é também uma outra forma de se assenhorear daquilo que nós colocamos em letra de forma para estudo dentro da casa espírita. Porque quando o nosso Nilo falou a respeito das obras que nós escrevemos e que teve, assim, um aspecto fundamental para o conhecimento do projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele realmente disse uma verdade inconteste,
se nós não tivéssemos a iniciativa de escrever essas obras, possivelmente o projeto morreria na sua base. O que criou uma motivação muito grande foram os livros chegando em mãos interessadas para estudá-lo. Inclusive, Divaldo já nos disse, em certa circunstância, que até na Suíça, pessoas disseram que preferem estudar os nossos livros ao livro dos médios, o que eu acho um exagero aqui para nós. Com todo o respeito ao que disse essas pessoas, ou que disseram essas pessoas, nós não podemos distanciar o livro dos médios da vida dos interessados no estudo da mediunidade. Inclusive, o estudando o livro dos médios, ele deve ser concomitantemente ligado na hora do estudo, porque nós fizemos uma síntese. Muitas situações precisamos consultar a Bíblia, que é o livro original. Então, hoje nós sentimos, por experiência própria, uma facilidade muito grande de conhecer o livro dos médios, que também nós não conhecíamos. Nós conhecíamos em superfície, mas hoje nós já estamos penetrando com uma certa profundidade e verificamos que, fazendo essa conexão entre o original, o livro dos médios, e o estudando o livro dos médios, nós sentimos uma facilidade muito grande de assimilar as ideias de Kardec, porque Kardec é insuperável. Ele realmente apresentou nessa obra um manancial de conhecimento sobre a mediunidade que não pode ser menosprezado de maneira nenhuma pelo nosso movimento espírita, eu já digo mundial, que hoje o livro dos médios já está sendo traduzido em outras línguas. Portanto, isto é importantíssimo que nós saibamos. E, na realidade, quando recebemos convites para realizar seminários e que estamos em condições de atender, fazemos com uma satisfação muito grande. Porque, inclusive, isso tem nos dado uma gratificante alegria de descobrir nessas ocasiões pessoas que têm uma afinidade muito grande conosco. De, inclusive, as próprias pessoas dizerem: mas parece que eu conheço vocês há muito tempo. E quem sabe? Quem acredita na reencarnação sabe perfeitamente que nada na Terra é feito de improviso. Possivelmente essas pessoas estão dentro do nosso contexto de trabalho, dentro do Espiritismo. E vou terminar contando um fato interessante. Na nossa reunião mediúnica que nós coordenamos, temos recebido já companheiros que conviveram conosco e nos convidaram para fazer seminários, que ali foram recebidos, trazidos pelos benfeitores espirituais, para nos dar um atestado do trabalho que nós estamos desempenhando. E eles sempre dizem: estamos solicitando a Filomeno para fazer parte da equipe que acompanha vocês. Porque depois de 11 anos de trabalho foi que ele nos comunicou que àquela altura nós tínhamos adquirido o direito de ter uma equipe no mundo espiritual que nos acompanha e que nós sentimos isso de uma forma ostensiva. E é imprescindível. Por isso nós temos o cuidado de não fazermos seminários separados. Sempre colocar o nome do projeto Manuel Filomeno Miranda, porque aí nós temos certeza de que essa equipe nos dará toda a sustentação necessária. Desde que o doutrinador exerce um papel que exige certas características de conhecimento, conduta e personalidade, como deve ele ser escolhido e preparado? E vamos aproveitar das suas 3 propostas: conduta, conhecimento e personalidade.
Então, o doutrinador deve ser escolhido pela sua conduta reta, uma conduta cristã, uma conduta amorosa, uma conduta fraterna. Então, deve ser uma pessoa que praticamente, ao ser escolhida, tenha a eleição natural do próprio grupo. Porque ele vai ter um papel de alta representatividade para o trabalho de atendimento aos médiuns, de orientação aos médiuns. Ele deve ter uma liderança natural, ele deve ser uma pessoa fraterna, cordata, uma pessoa que tenha um relacionamento fácil e uma pessoa moralizada para poder falar com os espíritos. Quando eu digo moralizada, nós estamos dizendo que é uma pessoa que já resolveu os seus problemas principais, porque nós somos seres em evolução e estamos buscando superar as nossas deficiências. Então, um doutrinador não pode ter uma conduta que desabone perante o mundo espiritual, nem que o coloque em exposição negativa em relação àqueles espíritos que ele vai atender. Então, um dirigente de um trabalho mediúnico, uma pessoa que tem uma liderança mais alta, deve ter esse discernimento para saber escolher uma pessoa que tenha essas características de conduta. Conhecimento. Conhecimento é muito importante. Um doutrinador deve ter um amplo embasamento doutrinário para que ele possa realmente aconselhar com firmeza, para que ele possa elucidar com segurança, para que ele, ao perceber as dificuldades das entidades espirituais, possa apresentar propostas saudáveis e renovadoras. Então, ele deve ter um conhecimento evangélico, a vida de Jesus, as propostas do cristianismo devem ser absolutamente familiares a um doutrinador. E um bom conhecimento de doutrina espírita, se possível, um conhecimento geral razoável, para que ele possa se sentir seguro, mas sem criar elitismo para essa função. Ele deve ser uma pessoa de belos sentimentos, para equilibrar as asas da evolução, o conhecimento e o sentimento, porque ele vai ajudar muito mais pelo sentimento do que pela informação, embora a informação seja um complemento indispensável. Então ele deve ter essa proposta de bom conhecimento. E a personalidade, uma personalidade capaz de ser humilde para aprender, porque a trajetória de um doutrinador é uma trajetória muito longa. Ele vai ter os seus primeiros momentos de inexperiência, ele vai claudicar muitas vezes, ele vai ter que perguntar ao seu dirigente como é que ele está indo, ele vai precisar conversar com os médiuns para saber, ter um feedback de como está o seu trabalho. Então ele precisa ter essa personalidade flexível e maleável, um pouco corajoso para não se amedrontar diante das investidas do mundo espiritual. Então, é uma figura importante no trabalho da mediunidade, médium que também é. Só que um médium da inspiração, um médium que vai captar pela inspiração. Não aconselhamos essa duplicidade de trabalho, médium ostensivo, doutrinador, porque é incompatível. Mas nós advogamos a tese de que o doutrinador seja um médium doutrinador do ponto de vista da sintonia, da ligação com o mundo espiritual superior, que ele tenha uma inspiração razoável, que ele tenha uma boa intuição. E esse é um caráter que vai se desenvolvendo com o tempo. Ninguém nasce com essas prerrogativas e nem com essas qualificações. Então,
Esse é o doutrinador. É muito bom que o doutrinador pudesse ser identificado pela sua preparação no mundo espiritual. Não digo que todos os doutrinadores de reuniões mediúnicas estejam escolhidos e pré-indicados e que foram trabalhados no mundo espiritual, mas seria bom que todos fossem, ou que a maioria fosse, porque quando a gente lê o livro de Chico Xavier, que fala da preparação no mundo espiritual, os mensageiros, André Luiz, fala da preparação dos médiuns, da preparação dos doutrinadores. E há uma surpresa muito grande de André Luiz, quando ele diz assim: então a Terra dentro de pouco tempo estará renovada, restaurada. E então o instrutor, sorridente, lhe diz: você, André, tem que perceber que aqui é a preparação, lá é a realização. Muitos ficarão na metade do caminho, muitos se esquecerão dessas lições importantes que aqui são ouvidas. Então, coloque isso no seu conhecimento. Doutrinadores, verdadeiramente, um grande número deles são preparados no mundo espiritual. Então, seria muito importante que a gente identificasse esses doutrinadores para colocá-los rapidamente na ação, naturalmente depois do preparo que será importante fazer. E quais os critérios que devem vigir para a inclusão de um novo integrante numa reunião mediúnica? Esse é o grande problema. Porque nós achamos, do projeto, que um participante da reunião mediúnica tem que ser um trabalhador efetivo da casa. Ele tem que ser um participante das atividades da casa. Por que isso? Porque ele participando das atividades da casa, ele fica conhecido dos mentores espirituais. Porque a pessoa que só vai na casa no dia da mediúnica e volta, que ligação tem ele com a casa, com as vibrações da casa? Outra parte importante é que nesse trabalho, nessa vinculação, a gente vai vendo como ele se relaciona com o grupo, com os trabalhadores, com a vivência. Conhecendo a pessoa, né? Conhecendo a pessoa do médium. Porque se a pessoa não se conhece, não se relaciona, como a gente pode conhecer se aquela pessoa tem condições ou não? Então, ele sendo um trabalhador da casa, ele está sendo observado, como ele se relaciona, como ele vivencia o seu dia a dia, o seu trato com as outras pessoas. Porque defeitos todos nós temos, arestas todos nós temos, mas essa vivência é que vai dar o embasamento para que a gente possa avaliar a capacidade daquela pessoa em participar de uma reunião mediúnica. Depois vem o estudo do Evangelho, da doutrina, porque é importante, não pode, é como Kardec disse, né? Se a pessoa não tiver esse trato, esse estudo para poder se adentrar a uma reunião mediúnica, é mesmo que entrar no laboratório de química e manipular a substância. Pode queimar as mãos. É verdade. Então, e depois desse trabalho todo, ele desejar, querer participar, porque às vezes tem as pessoas que convidam, e a gente não aconselha que se convidem. Porque às vezes você convida, achando que a pessoa vai se dedicar, depois ele se desencanta, porque a reunião mediúnica, às vezes, ela se torna, assim, muito repetitiva. Se a pessoa não tiver consciência daquilo e a certeza daquilo que está fazendo, ele vai se desencantando e aí começa a não estar agindo bem. E aí a pessoa diz: olha, fulano, você é assim. Mas eu fui convidado. Mas se ele desejar, não, você aceitou vir. Mostra-se a eles os regimentos, porque outra coisa que a maioria das casas não tem um regimento para a reunião mediúnica, mostrando a eles os seus deveres, os seus direitos, a assiduidade, que é uma coisa importante. A pessoa, uma reunião mediúnica, o participante de uma reunião mediúnica, ele tem que estar cônscio das suas obrigações, e aquilo é a diretriz principal da vida dele. Ele não pode deixar de ir a uma reunião mediúnica porque tem um aniversário. O aniversário pode ser depois da mediúnica, se a pessoa achar que deve ir, mas o principal, o objetivo principal é a reunião mediúnica.
E isso tem acontecido muito lá nas pessoas. Outra coisa muito importante, o participante da reunião mediúnica tem que frequentar as reuniões de exposição doutrinária, é obrigação. Porque ali, naquela psicoterapia de grupo, vai as pessoas receber, aqueles que vão de lá de fora, os benfeitores espirituais vão utilizar de quem? Dos fluidos dos frequentadores da casa para atender aqueles que vão de lá de fora. Então, esse é o trabalhador ideal, aquele que pode frequentar uma reunião mediúnica. Quais são as principais ameaças e causas de tropeços dos médiuns com recursos ostensivos? São de duas origens. A primeira dela, inerentes ao próprio médium. São os próprios desajustes da personalidade mediúnica. Em segundo lugar, as imperfeições morais que os médiuns trazem consigo através do seu processo evolutivo, a inexperiência, como é natural, que vai pesar muito, e também no campo das inerentes situações dificultosas que os médiuns têm que ultrapassar para santificar a mediunidade, ele vai se deparar com seus próprios desafetos, com os desafetos inimigos do Espiritismo, inimigos do Cristo, e uma gama muito grande daqueles que realmente são adversários do bem e da sua implantação na Terra. E, em resumo, esses fatores vão desaguar na própria estagnação do processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do médium. Vai acontecer que ele vai se deparar com o animismo, com a obsessão, que são, por sua vez, segundo o próprio Kardec, os grandes obstáculos no exercício da mediunidade. Portanto, esses fatores são imprescindíveis para que o médium tenha a iniciativa de ultrapassá-los, a fim de realmente atingir os objetivos de uma mediunidade com Jesus. Nós sabemos que muitos companheiros ligados à prática mediúnica, às vezes, desistem face de pequenos percalços e se afastam, né, das reuniões. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Depende muito, vai depender muito da oração e da vigilância. Porque todos nós que entramos numa prática mediúnica com um objetivo sincero, já que ainda somos portadores de grande deficiência do nosso passado, requer de cada um de nós muita vigilância. Porque os amigos espirituais que não querem ver o progresso atacam de tudo quanto é maneira. E eles sabem os pontos fracos de cada um de nós. Então é necessário que a gente tenha consciência disso, se enquadre na vivência do Evangelho, procurando hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, para podermos criar em nós, com a nossa mente, porque o pensamento nosso é criador. Então, se a gente começa a pensar no bem, na vida de Jesus, na caridade, nós criamos ao redor de nós uma redoma, porque os nossos guias e anjos de guarda também estão a nos proteger. Mas se nós não damos essa possibilidade para eles, deixamos a brecha para que aqueles que não querem ver o progresso da humanidade atacar a nós. E aí, as decepções, as negligências das pessoas. E como ainda somos muito fracos, e ainda temos uma visão nossa muito apegada às coisas materiais, isso que faz parte da vida e que é aquilo que é o essencial, nós vamos deixando de lado. Inclusive, pela nossa própria educação histórica do passado, a gente vai negligenciando e achando que aquilo não tem tanta importância,
quando é de suma importância na vida de cada um de nós. Senhor Nilo, muito obrigado então por sua participação, viu? Nós é que agradecemos e queremos deixar uma mensagem. Vale a pena perseverar no bem e vale a pena amar, porque o amor é de origem divina. Quanto mais se doa, mais se tem, sem nunca se acabar. Muito obrigado. Senhor José Ferraz, muito obrigado por sua participação, viu? Aqui no Espiritismo BH. Muito obrigado a você, meu amigo, pelo ensejo, pela oportunidade. Muito obrigado a todos, muita paz. O nosso Nilo já fez um encerramento condigno e nós fazemos das palavras dele as nossas palavras. Olha, nós agradecemos de coração a sua participação, João, assim como a dos irmãos José Ferraz e o Nilo Calazans. Ficamos muito honrados com a presença de vocês aqui, né, que vieram aqui a Belo Horizonte para um seminário, e fica aí a nossa gratidão pelo depoimento de vocês. A gratidão é toda nossa, falando em nome dos meus companheiros que me antecederam, irmãos da alma, que nos acompanham nessa trajetória, onde a gente vem aprendendo a superar a nossa deficiência, a nossa falta de grande cultura, para trazer a informação que a gente amealhou e transformá-la em material prático, em ferramentas úteis para os nossos irmãos que estão na trajetória da mediunidade. Os médiuns, às vezes, experimentam grandes dificuldades em amealhar conhecimento, em desenvolver, em atravessar essa grande ponte que representa a inexperiência para adquirir conhecimento. É uma trajetória muito difícil e eles precisam ser muito ajudados. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!